In my whole life, I've burglarized a grocery store, stole some nickels and dimes, busted open a stamp machine, stole a few automobiles, and cashed a couple checks. I'm a petty car thief. I've been with prostitutes and bums and winos and all my life. The street is my world. I don't pretend to go uptown and be anything fancy. I can, but I find more real in the world that I'm in than I do the tinsel. And the real world is the one I have to deal with every day, you know. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. A manipulação pode ser observada em diversos tipos de indivíduos. De ambientes empresariais a prisões, pessoas manipulam umas às outras. O alvo termina por falar ou fazer algo que beneficiará o manipulador sem que tome consciência disso. Pessoas que exibem traços de psicopatia parecem ser mais habilidosos nessa área, visto que a ausência de empatia permite que o sujeito use as outras pessoas de maneira indiscriminada. Enquanto a manipulação pode ser utilizada para ascensão social e acúmulo de capital, talvez ela seja ainda mais perigosa nas mãos de alguém que não coloca o dinheiro em primeiro lugar. Charles Manson foi acusado por 7 assassinatos, ainda que não tenha atacado nenhuma dessas pessoas diretamente. Seu incrível poder de manipulação construiu uma espécie de culto ao seu redor, com membros fiéis e dispostos a tudo por seu líder, inclusive matar. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Charles Miles Maddox nasceu no dia 12 de novembro de 1934 em Ohio, nos Estados Unidos. Na época, sua mãe Kathleen Maddox tinha 15 anos de idade. Segundo a moça, o pai de Charles era Colonel Scott. Apesar de trabalhar em um moinho, ele dizia que fazia parte do exército. Assim que soube que Kathleen estava grávida, Colonel disse que havia sido convocado pelas Forças Armadas e desapareceu. Até onde se sabe, Charles nunca conheceu seu pai biológico. Alguns meses antes de seu nascimento, Kathleen casou-se com William Manson, que foi o responsável por dar a Charles o nome pelo qual ficaria conhecido, Charles Manson. Ainda muito pequeno, o garoto era abandonado pela própria mãe e saía para beber junto com seu irmão, Luther. Mesmo que nada justifique a negligência familiar, é possível que a pouca idade, somado ao abandono do parceiro, tenha impulsionado a mãe de Charles para o caminho do álcool. Reprovando o estilo de vida da esposa, William pediu o divórcio. Em algum momento, Kathleen foi presa junto com seu irmão por assalto e roubo. Ela recebeu uma sentença de 5 anos de regime fechado, enviando seu filho Charles para morar com seus tios. Em 1942, sua mãe recebeu liberdade condicional e voltou para casa. Charles, mais tarde, descreveu aquela como a semana mais feliz de toda a sua vida. Agora morando em West Virginia, o garoto faltava a grande parte de suas aulas, enquanto sua mãe continuava se afogando em bebidas alcoólicas. Mais tarde, a família se mudou para Indianápolis, onde Kathleen passou a frequentar um grupo de alcoólicos anônimos. Nesse mesmo grupo, ela conheceu um homem e casou-se novamente. Logo aos 9 anos de idade, Charles tentou atear fogo na própria escola. Nessa mesma época, ele também foi pego matando aulas e realizando pequenos furtos. Com uma mãe alcoólatra e um pai ausente, é possível que esses fossem atos para externar sua frustração, assim como um grito por atenção. Aos 13 anos, Charles foi enviado por sua mãe para Gilbert, uma escola apenas para garotos. Aquela era uma instituição gerida por padres católicos com regras e punições bastante severas. O local era feito para jovens delinquentes, como Charles. Algumas das punições eram agressões com pedaços de madeira e tiras de couro. Por vezes, o garoto fugia da escola até ser encontrado dormindo em um abrigo na floresta ou debaixo de alguma ponte. Esse comportamento se repetiu até que Charles fugiu de vez, voltando para a casa de sua mãe. Ele passou o Natal de 47 na casa de sua tia, antes de ser levado novamente para a escola Gilbert. O comportamento do garoto apenas piorou, até que 10 meses depois, ele fugiu novamente. Em 1948, Charles roubou um mercadinho. Inicialmente, seu objetivo era conseguir algo para comer, mas ele acabou levando alguns itens, junto com uma quantia em dinheiro.
Dessa forma, ele conseguiu alugar um quarto para dormir. Ele chegou a trabalhar como garoto de recados para o Western Union, mas não o faria por muito tempo. Charles voltou a cometer pequenos delitos até ser pego no ano seguinte. Como punição, ele foi enviado a uma instalação de recuperação juvenil em Nebraska. O local era Boys Town, especializado em cuidar de crianças e famílias desestruturadas ou abandonadas. Apenas 4 dias após sua chegada, ele e outro estudante conseguiram uma arma de fogo e roubaram um carro para fugir dali. A dupla ainda cometeu outros 2 assaltos à mão armada no caminho até a casa do tio de seu novo amigo. Sem nenhuma aptidão para conviver em sociedade, ignorando todas as regras e destruindo patrimônio público, podemos observar alguns traços de transtorno de personalidade antissocial no garoto. É possível que Charles Manson tivesse o mesmo comportamento, ainda que crescendo em uma família estruturada. Entretanto, ainda que não determinante, o ambiente causa bastante influência na criação do caráter e personalidade do sujeito. E na falta de boas influências, outras piores vieram. O tio de seu novo amigo era um ladrão experiente, e aceitou os garotos como seus aprendizes. O caminho de Charles tomava uma direção cada vez pior, até que 2 semanas depois, ele foi pego novamente durante outro assalto. Os investigadores conseguiram ligar seus crimes anteriores ao jovem que agora foi enviado ao reformatório escolar em Indiana. Esse tipo de instituição, na época, talvez fosse o lugar mais severo e agressivo para onde um jovem delinquente poderia ser enviado. A forma como os alunos eram repreendidos nesses reformatórios eram bastante questionáveis, ultrapassando a linha do aceitável em diversos momentos. Existe uma diferença entre repreender e humilhar. Muitos jovens, assim como Charles, saíram desses reformatórios ainda mais revoltados com o mundo. E apenas para que fique claro, absolutamente nada justifica as ações que Charles Manson faria no futuro. Muitas pessoas passam por uma infância difícil e tornam-se ótimos adultos. No fim, a escolha sempre será do indivíduo, se voltará para casa ou para a prisão. Alguns alunos desse reformatório alegaram que Charles sofreu diversos abusos e agressões, inclusive incentivados por funcionários. O garoto fugiu dessa escola 8 vezes. Nesse mesmo local, ele também criou o que chamava de jogo insano. Quando não era capaz de se defender fisicamente de seus agressores, Charles fingia insanidade com movimentos amplos, estranhos e até gritos. Como resultado, as agressões eram interrompidas. Esse comportamento parece ter sido adaptado para sua vida adulta, observado em muitas de suas entrevistas. Quando confrontado com algo que não quer responder, Charles age exatamente dessa forma, mudando de assunto em seguida. Sem saber como reagir, a outra pessoa aceita ser levada pela conversa de Charles, ficando sem a resposta. What do you think it is about you that makes people want to be a part of whatever it is you're a part of? I'm brand new. Everything I do is always brand new. I'm on the premise of reality. I walk a real road. I'm a real person inside. I'm not a phony. I don't put on no airs. I say what I think. You see what I'm saying? Após outras tentativas frustradas de fuga, Charles finalmente conseguiu escapar junto com outros 2 estudantes. Mediante a mais furtos e roubos, os 3 seguiam para a Califórnia em um carro roubado. Quando chegaram em Utah, eles foram presos. Charles foi então enviado mais uma vez para outro centro de correção juvenil, dessa vez em Washington. Em 1951, por recomendação de psiquiatras, o jovem foi transferido para uma instituição de segurança mínima. Charles caminhava a passos largos para uma vida inteira atrás das grades. Sua tia ainda tentou ajudar o garoto, dizendo aos administradores da instituição que aceitaria o jovem em sua casa. Sua esperança era de ajudar Charles a conseguir um emprego, mas isso não aconteceria. Um mês antes de sua audiência para a liberdade condicional, ele foi pego abusando de outro garoto, com a ameaça de uma faca. Ele então foi transferido para o Reformatório Federal de Pittsburgh. Lá, ele cometeu outras 8 infrações graves de disciplina. O incorrigível Charles foi enviado desta vez para um reformatório de segurança máxima. Surpreendentemente, o seu bom comportamento fez com que fosse liberado 1 ano antes do previsto. Charles deixou o reformatório e foi morar com seus tios. No ano seguinte, ele se casou com Rosalie Willis. A mulher engravidou e 3 meses depois, Charles foi preso novamente por dirigir um carro roubado. Ele foi sentenciado à liberdade condicional por 5 anos, mas falhou em aparecer em suas audiências. Isso resultou na revogação de sua antiga pena, sendo substituída por 3 anos de regime fechado. Charles não parecia capaz de seguir nenhuma regra, nem mesmo para benefício próprio. Enquanto encarcerado em Terminal Island, em Los Angeles, sua esposa deu à luz a um menino, e recebeu o mesmo nome do pai. No início, ele recebia visitas de sua esposa e mãe, até que elas pararam. Rosalie havia iniciado um relacionamento com outro homem, resultando em seu divórcio mais tarde. Após cumprir sua pena, Charles tentou fazer sucesso no meio musical, mas fracassou. Ele continuou realizando furtos, roubos e assaltos para se manter,
convivendo com garotas de programa e ladrões. Toda essa vida de crimes eventualmente o levou de volta à prisão. Charles já havia passado mais da metade de sua vida atrás das grades nesse momento. É possível observar desde cedo um grande poder de persuasão que provavelmente foi ainda mais aprimorado por conta de suas escolhas. Para sobreviver dentro da prisão, ele usou sua melhor arma, a lábia. I say that. No, there's nothing wrong with being incompetent because you don't have to do as much. If you're competent, then you got a lot to do. See, but there's another aspect of it too. I've learned to reflect. I just reflect back. I know I don't know. I know I'm stupid. I admit I'm a petty whatever. I've never been a success at anything. I even got to the point where I didn't want to be a success at anything. What would being a success, what does that mean, you know? Money? Feel blame? Are you mad? Do you feel like Esses dois momentos estão separados por poucos minutos, dentro da mesma entrevista. Charles consegue ir de filosófico e reflexivo para alguém sem controle de suas faculdades mentais com uma facilidade assustadora. Ele parece ser capaz de dizer frases sem o menor sentido com um alto nível de convicção. Isso pode fazer com que pessoas menos preparadas se percam em sua conversa. E essa é uma habilidade muito perigosa nas mãos de alguém como ele. Charles aceitou ser transferido para uma unidade especial, onde internos participavam de testes com drogas como metanfetamina e LSD. Nesse mesmo período, Charles daria início ao que ficaria conhecido mundialmente como a família Manson, por vezes também chamado de culto. Ele passou a pregar sua própria filosofia baseada em uma mistura de religiões, fantasias e a banda Beatles. Aos poucos, seus discursos foram criando seguidores que deixaram-se levar pelas ideias de uma mente perturbada. De volta à sociedade, Charles continuou acumulando seguidores para sua espécie de seita. Eles se agrupavam em Spahn Ranch, uma propriedade rural na qual agora a família Manson dividia seu tempo entre ouvir as ideias de Charles e o uso de drogas alucinógenas, como o LSD. Até o momento de sua prisão, Charles conseguiu aproximadamente 100 seguidores. As ideias daquele líder terrível declaravam que o dia do apocalipse estava próximo. Ele dizia também que um determinado grupo de pessoas precisava morrer. Grupo esse que Charles deu o nome de porcos. Aparentemente, pessoas bem-sucedidas e seguras financeiramente. Tudo o que ele nunca havia tido. Além disso, seu discurso também continha muitas falas sobre supremacia branca e uma suposta guerra racial que ele acreditava estar acontecendo. E na noite do dia 8 de agosto de 1969, a família Manson faria seu primeiro ataque. Sequestrados pelas ideias terríveis de Charles, 4 membros daquele culto chegavam à casa da atriz Sharon Tate: Susan, Patricia, Tex Watson e Linda Kassab. Segundo eles, Charles havia ordenado uma destruição total da forma mais sangrenta possível. No passado, ele havia tentado visitar essa mesma atriz na tentativa de conseguir contatos em Hollywood para alcançar o sucesso. É possível que a escolha tenha sido feita para sua vingança pessoal. Dentro da casa, além da atriz que estava grávida de 8 meses e meio, Abigail, Wojciech, Steven e Jay. Com um revólver calibre 22 e múltiplas facas, os assassinos enviados por Charles conseguiram forçar sua entrada na residência. Com uma violência absurda, como ordenado por seu líder, todos os que estavam ali dentro foram brutalmente assassinados. Somando os golpes desferidos em todas as vítimas, foram quase 200 facadas. Aquela casa, agora banhada em sangue, era o resultado da manipulação de um homem cruel e perverso. Infelizmente, aqueles 4 membros do culto aceitaram sujar as próprias mãos de sangue em nome de seu líder. Na porta de entrada, a palavra porco foi escrita com o sangue da atriz morta. O bebê também faleceu, vítima daquele ataque covarde. Na noite seguinte, Charles se juntou ao grupo para continuar com seus ataques. Outros 2 membros, Leslie e Clem, também participaram dessa vez. Os alvos foram Lino e Rosemary LaBianca. Ambos eram empresários, com uma vida financeira bastante agradável. Charles parecia se vingar de pessoas que conseguiram aquilo que ele nunca foi capaz de ter, muito por conta de suas próprias escolhas e comportamento. Infelizmente, mais pessoas inocentes pagariam pelos delírios de um homem manipulador. Charles entrou na residência e amarrou o casal, antes de voltar para fora. Os membros da família Manson, então, entraram na casa para seguir as ordens de seu mestre. Lino foi morto por golpes de faca e teve a palavra guerra esculpida em seu abdômen. Sua esposa Rosemary também faleceu vítima de perfurações, recebendo mais de 40 facadas após a morte. Frases como "morte aos porcos" foram escritas nas paredes com sangue, além do termo Helter Skelter, utilizado por Charles para descrever a guerra apocalíptica na qual acreditava.
Além desses crimes bárbaros, a família Manson também foi responsável por roubos, furtos, assaltos e pela tentativa de assassinato do presidente Gerald Ford. Charles usou seus seguidores para criar uma terrível espiral de caos responsável por destruir diversas famílias. A investigação sobre os assassinatos ainda acontecia quando um garoto encontrou em um arbusto a arma de fogo utilizada na invasão à casa de Sharon Tate. O artefato foi entregue à polícia e falhou em realizar uma análise. Algum tempo depois, Charles Manson foi preso novamente por roubo de carro. Da mesma forma, Susan, um dos membros responsáveis pelos assassinatos, também foi presa por outro motivo. Lá dentro, ela confessou para sua colega de cela sobre ser responsável pelo assassinato de Sharon Tate. Disse também que outros famosos estavam na lista, como Elizabeth Taylor e Frank Sinatra, o que ajuda na hipótese de que Charles queria destruir a imagem e nunca conseguiu alcançar. Descobrindo que era capaz de persuadir pessoas com suas ideias apocalípticas, ele pode ter escolhido usá-las para seus próprios objetivos: assassinar as pessoas que haviam alcançado sucesso. A história de Susan se espalhou, chegando ao conhecimento dos investigadores. Uma busca foi realizada na propriedade da família Manson, com alguns de seus membros levados para um interrogatório. Em pouco tempo, todos os assassinos confessaram seus crimes, expondo o culto de Charles. Suas audiências foram repletas de momentos bizarros. Em uma delas, ele apareceu com um X cortado em sua testa, alegando que havia removido a si próprio da sociedade. Da mesma forma, os membros de seu culto fizeram. Ele também tentou atacar um juiz com um lápis, enquanto algumas de suas seguidoras cantavam algo em latim. Ele foi interrompido por um policial após saltar por cima de uma mesa na direção do juiz. Seguidores fervorosos, incluindo os assassinos, declararam que Charles não era culpado, pois não havia matado ninguém. O poder que tinha sobre aquelas pessoas era tamanho, e mesmo diante da prisão, elas escolheram inocentar o próprio líder. Com o tempo, o X na testa de Charles transformou-se em uma suástica, enquanto mais evidências e testemunhas eram apresentadas em suas audiências. No dia 4 de março de 71, Charles apareceu na audiência com sua barba partida ao meio e parte de sua cabeça raspada. Nesse momento, ele dizia ser o diabo. Charles Manson sempre soube escolher suas palavras muito bem. Podemos notar em muitas de suas atuações que elas são exatamente isso: formas irônicas e sarcásticas de tentar provar que o mundo está errado. A mídia o pintava como uma pessoa terrível, como era de fato, e essa mudança em sua aparência pode ser entendida como uma resposta ácida a essas acusações. It's clear that you were guilty of murder, and yet he says in all his conversations with you, he never heard you express remorse. Have you never felt it? Remorse for what? You people have done everything in the world to me. Doesn't that give me equal right? I can do anything I want to you people at any time I want to, because that's what you've done to me. If you spit in my face and smack me in the mouth and throw me in solitary confinement for nothing, what do you think's going to happen when I get out of here? Se em algum momento você se pegou refletindo sobre o que Charles disse, significa que a manipulação está funcionando. Ele está conseguindo se conectar de alguma forma na tentativa de ganhar empatia. Enquanto tentamos entender o que ele diz, suas ações ficam esquecidas. Ele ordenou o assassinato de diversas pessoas, incluindo uma mulher grávida de 8 meses. E quando olhamos para indivíduos perigosos como Charles, é sempre importante nos lembrarmos do que ele fez. Dentro da prisão, inicialmente, Charles foi diagnosticado com esquizofrenia e transtorno delirante paranoide, sugerindo que ele não fosse capaz de distinguir o que era real e o que era parte de sua imaginação. Porém, esse resultado foi abandonado mais tarde, concluindo, segundo os psicólogos responsáveis pelo caso, que Charles tinha transtorno bipolar e psicopatia. Completamente alheio ao fato de ter causado tanta dor e sofrimento, inclusive para as famílias de seus próprios seguidores, ele nunca demonstrou remorso em suas audiências ou entrevistas. Mesmo alegando que nunca havia matado ninguém, no dia 4 de março de 71, Charles Manson foi julgado culpado por 7 homicídios e conspiração para cometer assassinato. Ele foi sentenciado à pena capital de forma inconstitucional, conseguindo uma alteração para a prisão perpétua. Suas apelações para a liberdade condicional nunca foram atendidas. Todos os membros do culto presentes nos assassinatos foram sentenciados à pena capital. Na época, esse foi o julgamento mais longo da América, rendendo mais de 30 mil páginas ao longo de quase 10 meses. No dia 1º de janeiro de 2017, Charles foi levado ao hospital por conta de um sangramento gastrointestinal. Os médicos alegaram que ele estava fraco demais para passar por uma cirurgia, sendo devolvido ao presídio de Corcoran, onde cumpria sua pena. Algumas fontes dizem que ele voltou ao hospital algumas outras vezes, mas isso nunca foi confirmado pela administração do presídio. No dia 19 de novembro de 2017, aos 83 anos de idade, Charles Manson faleceu por parada cardíaca e respiratória causada por câncer de cólon.